quando eu ministro para professores que trabalham com crianças, principalmente nas igrejas, eu digo, gente, use da música infantil, mas não da música que só porque é cantado para criança, às vezes a gente pensa que é bem produzida, mas não, que traga uma linguagem adequada. Aí quando nós pensamos, quando eu digo nós, é eu e Jesus, tá? Tá bom? Que o projeto com a minha colega só veio depois, ela veio trazer uma contribuição do Lúdico aí, junto com o Encontro de Heróis, mas os primeiros passos realmente era conversa tete a tete com o papai. Aí, a questão da música e também a questão da autoestima. Eu me lembrei de um período que eu trabalhava com as crianças na escola e eu usava a música Aos Olhos do Pai, que também faz parte da programação, né? Não sei quem aqui já conhece, já ouviu? Quem trabalha em escola, com certeza já deve ter ouvido, né? Dia das Mães, vamos cantar o quê? Aos Olhos do Pai. Tá. Dia das Crianças, Aos Olhos do Pai. Dia da Professora, Aos Olhos do Pai. E por aí vai. É uma música muito bonita do pessoal do Diante do Trono, que fala muito sobre a autoimagem, né? E o quanto a pessoa tem valor diante de Deus. E essa da abertura, como eu disse, foi um presente que eu ganhei, né, de Deus também, através da vida de uma moça. Eu fui fazer uma capacitação e depois, antes de nós dormirmos, a gente conversando, ela falou bem assim, vou te dar um presente, vou compor as músicas do projeto. Nem sabia que ela era compositora, né? Falei, sério? Aí pensei, bom, né, venha o que vier. Tá bom, depois o problema é se a coisa não fica muito bom, você vai falar o que, professor, né? Mas que nada, Deus foi muito gracioso comigo e as composições foram maravilhosas. E essa, ela fez exclusivamente para o projeto. É super livre para quem faz a capacitação. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês vão terminar essa capacitação, vocês podem ser multiplicadores, vocês vão usar todo o meu material, as músicas, tudo o que vocês quiserem e precisarem. Tá? Inclusive as músicas, né? Aí foi composta essa de abertura para o chá de bonecas. Depois tem uma outra de empoderamento e nós usamos também Aos Olhos do Pai. Ele é bem musical, amanhã vocês vão poder ver. Depois foi feito também o do Encontro de Heróis, que também é muito bonita. Tá? Depois eu só vou precisar das músicas mesmo para a gente tocar, mas só quase no final. E essa, bom, que já foi apresentada. Tá. Como eu falei, essa questão da música, né? Eu estava lendo um livro sobre uma bailarina, a primeira bailarina negra, chamada Micaela de Prince. O nome original dela, o primeiro nome dela, o nome de batismo, o nome africano, é Mabinte. Ela nasceu em Serra Leoa. E ela conta que, sofrendo bastante ali, inclusive se tornou órfã, né? Por causa daquela Guerra Fria ali em Serra Leoa. E ela estava num orfanato onde as crianças não tinham nome. Era um número. Tanta importância que tinha as crianças que era um número. Ela era o número 23. E só tinha 23 crianças naquele orfanato, tá? Então ela era o número 23. E ela nasceu com vitiligo. Então com vitiligo ela era chamada de menina demônio. E a chance dela ser adotada era quase zero. A amiga dela, número 22... tinha alguns privilégios. E os privilégios de comida, de melhor lugar na mesa, era de acordo com a numeração. Vocês conseguem imaginar mais ou menos como era a vida da Mabinte, né? Hoje ela tem um livro chamado O Voo da Bailarina, que eu sempre recomendo, principalmente para adolescentes, né? Não sei se ela é uma menina cristã, não consegui perceber isso na vida dela. Deu para perceber na vida dos pais adotivos, mas na vida dela ainda não consegui. Mas percebi assim, uma pessoa com bastante vontade de viver. E ali naquele contexto, inclusive de muito sofrimento, certa vez ela fugindo de uma tempestade de vento, o vento trouxe uma folha de uma revista onde tinha uma bailarina de balé clássico na ponta dos pés. E quando ela viu aquilo, ela nunca tinha visto uma mulher branca, muito menos com os pés estranhos daquele jeito, mas tão lindos. E ela ficou maravilhada com aquilo, perguntou para a professora dela, e a professora explicou que aquilo era uma bailarina e que ela estava dançando. E aquela menina guardou no coraçãozinho dela que ela seria bailarina. Mas como, né? Parece assim, inacreditável. Até que um casal de americanos surgiu lá e foram para fazer a adoção da Mabinte. Nem pensar, né? Eles só podiam levar, eles só queriam uma. Eles escolheram a 22. Quando eles estavam lá terminando tudo que eles tinham pedido para fazer, algo tocou no coração deles.
Quem será esse algo? Eu acho que é alguém, não é algo, mas tudo bem, pulamos essa parte, vocês já entenderam o recado. Eles voltaram, então disseram, não, nós vamos levar essa menina. E levaram as duas meninas. E quando chegaram, né, no novo contexto de família, tudo, deram para elas também um novo nome e tudo, né? E perguntaram, então, o que elas queriam ser. Qual era o sonho, se elas quisessem algum esporte, alguma coisa assim, ela queria ser bailarina. A irmã dela, motivada pela decisão dela, falou, também quero. Não chegou nem a alguns meses ali, já desistiu e foi para a música. E Mabinte, então, Micaela agora, ali, perseguindo o seu sonho, primeira bailarina negra no balé de Bolshoi. Aí eu lendo aquilo, eu falei, Deus. Aí você encontra um psicólogo, um pensador, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele, porque eu menciono aqui no meu livro, e ele fala, na teoria que eu acho que o meu amigo ele deve conhecer bem, a logoterapia, e ele fala sobre pessoas que foram para o campo de concentração, e por isso ele desenvolve então essa teoria, né? Que ele fala sobre, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, Viktor Frankl. E ele fala então sobre como a pessoa consegue sobreviver a pressões, a traumas, a situações muito adversas quando ela tem um objetivo. E ele então, ele havia acabado de conhecer o seu grande amor. No relato dele você não consegue perceber se eles eram recém-casados ou se simplesmente muito apaixonados. Mas ele disse para ela, para sua amada, aconteça o que acontecer, nós vamos ficar juntos. Ainda que separado, mas nós vamos ficar juntos. Então ele vivia cada dia com aquela expectativa de se reencontrar com ela. E eu fiquei pensando, como pessoas são curadas através do lúdico. Existem algumas equipes que vão para hospitais, né, que trabalham com crianças, e já foi provado, que eles estão trazendo muitos benefícios, crianças sendo ali, tendo uma melhora significativa. E eu pensei, Deus, se isso pode funcionar no físico, no que é patológico, por que não na alma? Aí eu falei, ai Deus, então eu quero muito que o Senhor me dê estratégias. E foi então que o balé, tanto é que eu já vou dizer para vocês o seguinte, sempre que vocês forem montar um chá de bonecas, procure sempre trabalhar com moças já de uma certa idade, de pelo menos assim, dos seus 15 anos para cima, tá? Ou mulheres mesmo. Por que isso? Porque já aconteceu, por exemplo, da pessoa perguntar para mim, logo no começo, Neide, eu tenho aqui umas meninas que dançam balé aqui na minha igreja ou aqui em tal lugar, pode ser? Aí na hora eu pensei, mas se eu quero algo motivacional, não vai dar certo. Olha a mensagem que essa moça, Fernanda, vai passar para uma menina de 12 anos, de 10, de 12 anos. Que ela ali pode chegar onde a Fernanda está. Qual é a mensagem que uma menina de 10 ou 12 anos vai passar para outra menina de 10 ou 12 anos que está sentada ali? Você nunca vai chegar aqui. Você não tem, eu tenho. Você não pode, eu posso. Entende? Então, todos esses cuidados são coisas que eu digo sempre, olha, eu estou aqui, eu estou capacitando, eu estou ensinando, eu estou compartilhando o que eu tenho com vocês. Mas eu não posso obrigar vocês a seguirem passo a passo. Mas eu posso pedir que vocês procurem seguir o mais perto ali do que eu pude compartilhar. Por quê? Porque tudo está interligado. Não tem uma coisa que eu diga para vocês, ó, não mude, não tire, não troque, não substitua, simplesmente por porque eu gosto. Não, nada está nesse projeto por acaso. Então imagine o que você está compartilhando ali. Né? Então a mensagem que uma moça vai passar para uma criança você pode chegar onde eu estou. E geralmente, quando depois da apresentação, eu converso com elas e digo, mas não é lindo? Então, vocês também podem. Assim como a Mabinte, por causa de uma foto. Imagine se uma foto causou um impacto, uma capa de uma revista, causou
paradinha de uma menina, 4 para 5 anos, gente. Contexto totalmente adverso, né? E de repente causou um impacto tão lindo. Imagine uma apresentação aqui, né? E a mensagem da música também contribui, né? Então tá. Bom, eu preciso de uma apostila. Sobrou alguma aí? Só porque eu fiquei perdida para poder ajudar vocês. Não, é que daí você vai compartilhar. Sobrou alguma, não? Não, senão eu abro no meu celular, foi para lá. Tá. Para nós acompanharmos um passo a passo da programação. Para eu dizer para vocês em que página tá, para eu não me perder aqui. Que primeiro eu vou fazer um checklist com vocês aqui, para vocês conhecerem o material. Que muito do que está na apostila nós já conversamos hoje pela manhã, inclusive. Tá. Está na página... Tá na página 12. Página 12. Para nós fazermos Primeiro, enquanto vocês estão procurando, deixa eu apresentar para vocês o que nós temos. Divina. Cadê a Divina? A Divina está lá embaixo. Não, mas pode ser a Maristela. Maristela, traz o modelinho de vocês aqui para mim. Vocês estão pensando que essas meninas estão dormindo? Elas já estão produzindo o material que vocês vão utilizar. Depois eu vou falar como funciona para montar uma equipe, tá? Mas deixa eu mostrar. Esse avental aqui é para identificar monitores. Então, geralmente, o que acontece? Quando se monta uma equipe, a equipe tem que produzir todo esse material, tá? E, às vezes, até alguma coisa mais para empréstimo. Então, este material é um material de uso que eu carrego de um lado para o outro, né, nas minhas pequenas mochilas. Mas isso aqui, por exemplo, esse aqui é daqui mesmo, né? E algumas coisas que estão aqui na mesa, aí, em alguns momentos eu não vou precisar levar muita coisa, porque daí o pessoal produz. Olha que coisa linda. Isso aqui é para identificar os monitores. Então, essa aqui elas produziram. Você já tinha visto, padre? Não. Não, olha. Estão de parabéns, né? Estão de parabéns. Agora, olha só, ainda para arrasar, fizeram dupla face, ó. Por quê? Para identificar para o encontro de heróis. Mas isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Por quê? Porque pode ser identificado assim, faz uma camiseta normal, tá? E daí faz com feltro, tá? Esse aqui que é o Super P. Por quê? O Super P é porque eu faço parte da Liga de Proteção, de Prevenção e de Proteção. Então, todas as pessoas que trabalham no encontro de heróis como monitores, eles são Super P's. Porque lembrando que nós estamos no encontro de heróis, tá? Então é Super P. No chá de bonecas nós não apresentamos, não enfatizamos, mas nós também apresentamos a liga e falamos que eu sou uma Super P, tá bom? Então, para identificar. Por que eu preciso identificar? Porque de repente eu estou aqui e tem uma criança ali que está balançando a boneca, arrancando o olho dela, ou está chorando simplesmente. Aí eu fico tentando adivinhar quem é que está para me auxiliar. Aí eu perco tempo, eu fico um pouco nervosa, ou qualquer pessoa que estiver aqui, porque você vai gastar um tempo ali, né, para tentar identificar. Quando, na verdade, você sabe quem está por causa da identificação. Pode ser camiseta escrito lá chá de bonecas, mas alguma identificação, tá? Painel de música. Vocês podem mandar fazer impresso, tá? Banner, que já vem com a cordinha, tudo. Por que eu não utilizo? Vocês viram que eu falei corda, né? Tá. Por que eu não utilizo esse tipo de banner? Porque como eu viajo, pesa. Então a minha bagagem não pode ser muito pesada, porque eu trago muita coisa, então tudo para mim tem que ser leve. E assim não é tão caro, dá para mandar fazer aí impresso, mas para mim ficaria muito pesado, né? E tem que ser rolo, então às vezes não cabe. Então o tecido que eu aproveitei, um retalho de tecido que eu tinha, aí essas letras eu cortei uma por uma.
Mas quem puder pode comprar também e colar, né? Mas eu recortei uma por uma. E até que eu descobri que eu podia usar uma pinça para colar, eu colei bastante meu dedo também, tá? Mas essa aqui é a música. O painel de fundo, para identificar o evento. Então, chá de bonecas. Pode ser feito em tecido, pode mandar imprimir, pode... Mas ele tem preferência que ele não seja muito gritante. Por quê? Porque eu não posso ficar competindo com o que está atrás de mim. Eu preciso dar atenção, por isso eu estou assim, discreta, tá? Então, é só para identificar o evento. Agora, você pode deitar e rolar na sua criatividade para um cantinho de foto. Aí sim. Essa mesa aqui, por exemplo, ela não fica competindo aqui comigo. Ela fica, geralmente, na entrada, onde as crianças passam por ela, elas chegam, elas são impactadas por uma mesa que pode ter guloseimas de verdade. Aqui não tem, aqui só tem esses docinhos de feltro, tá? De feltro. Você pensou que era de verdade, né? Mas uma mesa bonitinha, onde pode ter algumas guloseimas que não só serão servidas no comecinho, uma degustação. Depois é que é servido. A não ser no caso de um encontro de heróis, quando é feito pela manhã, porque também dá para fazer em dias diferentes, daí faz os dois à tarde. Aí quando é feito à tarde, prestem bem atenção nesse detalhe, quando é feito à tarde, serve-se o lanche no final. Mas quando é feito pela manhã, precisa ter esse cuidado, porque muitas crianças vêm sem comer nada. Às vezes porque não tem mesmo, e às vezes por causa da tensão. Eles ficam tão empolgados, tão eufóricos que não comem. Então, os meninos, é bom que eles recebam o cafezinho, o lanchinho deles antes, e depois, se vocês quiserem dar alguma gostosura para eles levarem, pode ser, tá? Uma mesa com enfeites, né? Uma mesa com enfeites para o tema de meninas e um tema de meninos. Então, veja, que tudo que tem aqui, tem ali, tá? Aqui, ó, veja bem, eu trabalho Jesus no encontro de heróis, ali no branquinho tá, Jesus no encontro de heróis. Mas, como eu também preciso respeitar a questão da laicidade, então quando eu vou a alguma escola, eu já estou preparada, embora eu tenha pedido muito a Deus que isso não aconteça, eu sempre dou a liberdade deles, permitirem ou não que eu trabalhe a palavra de Deus, tá? Então assim, quando não permite, eu dobro aqui, ó. Eu dobro aqui e fica só o encontro de heróis. Graças a Deus ainda não aconteceu, mas eu sei, por exemplo, de algumas cidades lá no Paraná que não é permitida nenhuma menção. Agora, veja bem, quando a pessoa fala sobre Estado laico, eu digo assim, cadê aquele cinquentão que está escrito, Deus seja louvado, dá para mim? Porque se tiver alguém aí que esteja incomodado com esse negócio de glória a Deus, né? Então eu sempre digo, eu quero ver o cara ser ateu de verdade se ele me desse 50 reais que está escrito Deus seja louvado. Aí eu vou acreditar que ele é ateu. E sabe, por falar em ateu, deixa eu já fazer um comentário aqui. Eu tenho encontrado pouquíssimos ateus. E eu admiro. Cara, para ser ateu ele tem que ter muita fé. Porque acreditar que Deus não existe, o cara tem que ter muita fé para isso. Sabe o que a gente tem encontrado? Muita gente magoada com Deus. Com raiva de Deus por aquilo que eu comentei hoje pela manhã, inclusive, questão de abuso, questão de luto. Onde está Deus? Porque levou meu filho. E aquela coisa toda, né? Então tem muita gente com mágoa de Deus. E essa mágoa precisa também ser tratada. E só os corajosos admitem que tem mágoa de Deus. Então, aí tem essa questão da laicidade, tá? Que eu estava falando. E aqui? Aqui são os painéis para as abordagens que eu posso utilizar tanto para o toque do sim, o toque do não, que daqui a pouco eu vou mostrar, como também para a aplicação bíblica dos meninos. Tem uma aplicação bíblica para os meninos e uma aplicação bíblica para as meninas, tá? Então, esse é o material, daí vocês podem utilizar, lápis decorado. Então, algumas instituições, igrejas ou escolas, às vezes decoram o lápis para dar como lembrancinha para a criança, sabe? É uma opção também. Porque eles fazem uma atividade no final, onde eu pergunto para eles 3 coisas, né? Eu digo para eles que eles vão falar para mim 3 coisas. O que eles mais gostaram, eu sempre começo por essa parte. O que vocês mais gostaram no chá de bonecas, ou dos meninos. O que vocês mais gostaram no encontro de heróis. Também quero saber de vocês o que foi que vocês aprenderam de mais importante. Aí eu fico maravilhada porque eu vejo que o objetivo foi atingido.
quando eles dizem que não pode tocar nas partes íntimas, que não pode deixar que as pessoas mexam nas partes íntimas. Então você vê ali que realmente o objetivo principal foi atingido. Aí eu digo também para eles o seguinte: se alguém tiver um segredo ruim, porque eu falo geralmente desse segredo ruim, né? Se alguém tiver um segredo ruim e queira me contar, hoje eu serei para vocês o adulto de confiança. Então, segredo, como a gente não fica contando para todo mundo, então você pode escrever ou desenhar, que eu sempre digo para eles que eles podem fazer isso através de desenho ou da escrita, né? E vocês vão dobrar e vocês vão entregar para alguém que está com esse avental ali, ó, que daí eu identifico, ou essa camiseta, ou a identificação que tiver, e digo assim, e eles vão entregar para mim. E eu prometo que eu vou fazer de tudo para ajudar a resolver este problema. Certo? Beleza, então tá. Aí nós temos também o material da aplicação bíblica, que eu faço a armadura de Deus com feltro e uso a fantoche e alguns apetrechos aqui para a história da escrava de Naamã, que eu trabalho com as meninas. Quem aqui conhece a história da escrava de Naamã? Está em 2 Reis, capítulo 5, depois eu vou sugerir, conhece, né? É uma história que ela é muito usada para trabalhar sobre obediência. Então eu quero que vocês prestem muita atenção, que vocês vão precisar conhecer essa história, tá? É uma história que ela geralmente é trabalhada para falar sobre obediência. Quando nós vamos trabalhar a prevenção de abuso sexual, nós temos que esquecer essa aplicação da obediência, porque essa obediência foi assim. O profeta mandou que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado. Então vocês conhecem, né? Essa história. Agora que eu falei do profeta, viu como é? Às vezes a gente não liga uma coisa na outra, né? Porque a menina passa meio que despercebida na história, quando na verdade ela foi o centro praticamente dessa história, tá? Ela é muito importante. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas falam sobre a obediência do profeta, do Naamã em relação ao profeta. E certa vez uma voluntária foi contar essa história, e foi por isso que daí eu comecei a cobrar mais esse cuidado, porque eu não tinha me atido a isso. E quando ela estava, depois que ela contou a história, ela falou bem assim: porque se alguém mandar, você tem que obedecer, você tem que fazer como Naamã, você tem que obedecer. Eu chamei ela depois e falei: querida, nós estamos falando sobre abuso. De repente, a figura de autoridade está impondo sobre a criança, por isso a criança está obedecendo, está sendo abusada. Então nós temos que tomar cuidado. Qual é a ênfase dessa história? A ênfase é o seguinte, vocês vão ver amanhã, tá? Quem participar do chá de bonecas. A ênfase está no coração altruísta, no coração abençoador da menina, num coração que optou, tá? Eu não uso essas palavras abençoador assim, não, eu uso palavras mais simples para o contexto também da criança. Está no coração que decidiu não retribuir o mal com o mal. Por que eu não abro mão desta aplicação? Por causa das estatísticas. Lembra que eu falei para vocês que de cada 10 abusadores, 8 foram abusados na infância? É um ciclo de vingança que precisa ser rompido. Tá? Aí alguém questionou. Certa vez, uma pessoa questionou, falou assim: mas veja, né, que de repente também corre o risco da criança perdoar o seu abusador e de repente ela continuar sendo abusada e ela vai ficar confusa. Claro, pode acontecer? Pode acontecer. Tá? Só que o que nós estamos preparando e revolvendo a terra. Então é o seguinte, a criança ela está mais predisposta a perdoar. Tá? Ela está mais predisposta. O que eu estou semeando no coração dessa criança é que ela não permita que a maldade entre no coração dela e vá ganhando espaço. Porque você lembra quando Jesus fala sobre a semente na terra? A semente que caiu no caminho, a semente que caiu entre espinhos, a semente que caiu em terreno pedregoso. Então, nosso coração é uma terrinha. Tá? O nosso coração adulto é uma terra pisoteada e muito cheia de pedras que foram produzidas por várias situações.
pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus. Então cabe a nós ir lá arrancar essas pedras, a nós que eu digo assim, pessoas que trabalham para ser ali o canal, né? Sabe aquele que Isaías fala, né? Claro que ele estava falando sobre Jesus, mas Jesus falou que no nome dele a gente faria coisas maiores, inclusive, que daí Isaías está falando assim, você foi ungido para que leve cura aos enfermos, né? Trazer visão aos cegos, né? E o próprio Senhor Jesus também, ele fala bem assim, tive fome, me deste de... Tive frio e... Estava preso e... Pois é. Aí ele fala assim, tudo que vocês falaram para um desses pequeninos, a mim vocês também falaram? O que ele fala? Tudo que vocês fizeram a um desses pequeninos, né? Então, só que o que acontece, é por isso que a gente tem que chegar primeiro, porque mesmo que essas crianças estejam sofrendo abuso, a terrinha do coração ainda é boa. Ainda é boa. Talvez tenha sido por esta razão que eu não me aprofundei nos abusos que eu pratiquei. Talvez por isso eu não amargue hoje ter praticado contra eles, de repente, com a mesma atrocidade que praticaram comigo. Talvez seja por isso. Por quê? Porque o meu coraçãozinho infantil recebeu. Então eu conheci um Deus de amor. E isso eu posso dizer que realmente eu tive esse privilégio. Porque muitas crianças dentro de igrejas estão conhecendo um Deus que, cuidado, hein? Cuidado. Cuidado. Deus está te vendo, hein? Cuidado. Sem falar naqueles ainda que estão conhecendo um Deus totalmente deturpado, que é aquele que enquanto a criança está sendo abusada, o abusador fala em nome de Deus. Então é essa distorção que tem. Mas então a gente chega primeiro, com a palavra de Deus. No caso das meninas, eu tenho trabalhado essa aplicação. Dos meninos, nós falamos sobre a armadura de Deus, que é o mesmo bonequinho aqui que eu utilizo, né? E nós vamos falando, por exemplo, assim, sobre calçar, eu até já vou para essas partes aqui, que vocês já vão entendendo. Calçar os pés. Quem aqui conhece esse texto? Efésios 6. Calçar os pés com o quê? O Evangelho da Paz. Da o quê? Paz.